Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Emmanuel, faz parte da série Romance de Emmanuel, conta a história da Alcione, aquele espírito super iluminado, super adiantado, que já vivia ali naquele sistema de Sírios, onde há 3 sóis, que então pediu a Jesus Cristo que permitisse que ela voltasse a se reencarnar aqui no planeta de prova e expiação, para ajudar o amor da vida dela, que é o Pólocos, e também muitos da família dela. Nós vimos esse mesmo espírito ali no livro 50 anos depois, pelo que eu entendi. O Emmanuel não diz isso na abertura desse livro. Ela ali, no meu entender, era a Célia, que era da mesma forma filha dos mesmos pais que ela tem hoje. E ali também ela tinha o amor dela, que era o Ciro, que hoje é o Padre Carlos, e que a gente viu aqui no início desse livro, Renúncia, era o Padre Pólocos. A gente sabia que nós o vimos ali como espírito, no limiar de estar, a ponto de estar se reencarnando, quando ele pede a Deus que permita que ele possa ver o grande amor da vida dele, e quem vem é Alcione. E aí ele pede a ela que se reencarne junto com ele, que ele pediu para vir novamente como padre, mas que ele só consegue, ele vai conseguir dar essa prova de crescimento, ele vai conseguir dar esse salto na evolução dele, não sucumbir mais às próprias fraquezas se ela estiver do lado dele. E aí ela pede permissão a Jesus Cristo, recebe, sem antes ouvir que ela teria, que ela também esqueceria tudo, e ela também seria provada, ela passaria por muitas provas. E a prova maior que a gente viu ali no capítulo anterior do primeira parte da segunda parte do livro, o primeiro capítulo da segunda parte do livro, é que a prova maior é que agora que eles se reencontraram, ele, o Padre Carlos, e ela, Alcione, se reencontraram, eles se reconheceram como almas gêmeas, porém ela certa de que eles não podem estar dando asas a esse amor aqui, eles não podem estar fazendo com que esse amor aconteça ali, eles não podem, eu esqueci a palavra agora, eles não podem estar concretizando, então esse amor, não podem ser um casal. Exatamente porque ela, apesar de esquecida, ela se lembra das mensagens de Jesus Cristo, e ela se lembra que não é vítima. Ela disse no vídeo anterior que ele, que foi forçado a ser padre por um pedido da mãe dele, ele entrou a contragosto, ele não é uma vítima, porque nós vimos que ali no início, no primeiro capítulo, nós vimos que foi ele próprio que pediu mais essa oportunidade de vir como padre. E aí nós vimos que, para facilitar a tarefa então da Alcione de estar conseguindo controlar esse sentimento, estar conseguindo fazer com que ele cumpra o que ele veio fazer, e não sucumbir mais uma vez, ela tem que ser forte para os dois. Então o Padre Damiano disse: não é justo com ela, a gente tem que afastá-la dele, porque ele com certeza volta, ele vai voltar nova carga. Cada vez ele já disse que ela gabatina, ela disse não, ele pareceu se conformar, mas o Padre Damiano disse: eu estou convencido de que ele não tem a mesma força que ela. E aí então o Padre Damiano convenceu a Madalena a irem para a França, para Paris novamente, e porque dali eles poderiam ir para os Estados Unidos, que é para onde foi a família do Cirilo, e é isso que a Madalena tanto quer. E aí então nós vimos no vídeo anterior a primeira parte desse segundo capítulo da segunda parte do livro, intitulado exatamente De Volta a Paris, novamente em Paris. E aí nós vimos que eles chegaram ali, se encontraram depois de uma viagem bem cansativa e difícil. Eles encontraram ali um padre então que os receberam, conseguiu uma casinha singela ali para eles, para Madalena, Alcione e o Rob. E o Padre Damiano vai ficar lá na casa dos padres. E aí o último parágrafo do vídeo anterior foi: Alcione não conseguia dissimular a surpresa que lhe causava a extensão de Paris com suas expressões de vida intensa. No íntimo, rogava a Deus lhe fortalecesse o espírito para os trabalhos que lhe estivessem ali reservados,
pronta à execução dos seus deveres. Então a Alcione, muito iluminada, muito sabedora do que é a vida, ela sabia que ali não era, ela estava saindo de Ávila, ali ela não teria o Carlos, ali seria fácil, ali ela ia nadar em água de rosas, ela sabe que ali vai ter mais provas ainda para a vida dela, e aí ela já antecipadamente ela pede então que ela seja fortalecida, pede fortaleza ali para Deus, para que ela possa então executar os deveres dela da melhor forma possível. Foi assim que terminou então. Agora eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar, que possa fazer com que a minha leitura seja de fácil compreensão, que os meus comentários sejam pertinentes, que possa te abençoar, você que está acompanhando, para que você possa ser aquele sábio que vê o outro errar e aí já não precisa cometer o mesmo erro, já fica antenado, viu o outro caiu ali no buraco, já passa, já dá uma volta, já faz um outro caminho. Que você não precise ser aquele que precisa para aprender, precisa errar, precisa cair no buraco para ir dizer, não, então não venho por aqui, e nem aquele que nem de uma forma nem de outra, nem vendo o outro cair, nem caindo, vai entender. Mas de qualquer forma, não importa em que estágio a gente esteja, com certeza um dia estaremos todos iluminados. Dá para ver pelo exemplo do próprio Emmanuel, que aqui é o padre Damiano, e nós vimos ali há 2000 anos, ele era quem? Ele era um senador romano que participou ali do momento da morte de Jesus Cristo e que foi tão... perdeu completamente a oportunidade que ele tinha de estar minimizando os próprios sofrimentos, porque a gente vê aqui com clareza a lei da atração, o princípio da causa e efeito, a lei da ação e reação em ação. É por isso que o Emmanuel disse que a gente tem que sentir esse livro, porque ele não é uma obra de ficção qualquer, é uma história verídica que então Jesus Cristo permitiu que Emmanuel e Chico nos trouxessem para nos ajudar na nossa travessia. Então eu agradeço muito ao Mestre Senhor Jesus Cristo, a Chico Xavier e Emmanuel, e peço que eu possa ser inspirada, abençoada para fazer essa leitura da melhor forma possível e os comentários que sejam pertinentes. Vamos prosseguir então. A primeira necessidade dos Vilamil foi atendida daí a 2 dias. Padre Amâncio lhes angariou ótima serva, uma velhinha desamparada e dona de nobres sentimentos. Luísa captou logo as simpatias de Madalena e da filha. Há muito que ela se via quase em abandono. As famílias abastadas recusavam serviços de gente mais idosa e a situação dela era das mais precárias. Tal circunstância aproximou-a mais fortemente da nova patroa, constituindo valioso arrimo para a esposa de Cirilo, que necessitava incrementar o próprio trabalho remunerado para atender aos gastos domésticos. Prementes dificuldades, no entanto, esperava a filha de Dom Inácio, que a breve trecho se encontrou em maiores apuros. Nem sequer pudera sair à via pública a fim de visitar o túmulo dos pais como tanto desejava. A mudança de meio trouxera-lhe a revivescência da enfermidade dos pés com caráter agudíssimo. E olha aqui, gente, um detalhe aqui incrível da providência divina. Nós sabemos que ela ficou ali com sequelas da varíola, ela pegou a varíola ali naquele surto que acometeu toda Paris, e ela quase morreu, mas não sucumbiu, mas ficou com sequela. Ela ficou ali com os pés quase tomados, ela ficou quase sem poder andar, com muitas dores nos pés, mas nós vimos que ali em Ávila ela já estava bem melhor, ela já estava conseguindo, já teve uma melhora significativa, já conseguia se movimentar mais tranquilamente. E assim que ela chega aqui, quando ela poderia estar indo ali ao cemitério onde está enterrado o pai dela e a mãe dela, mas a gente lembra, se a gente volta ali nos capítulos anteriores, na primeira parte do livro, a gente vai entender que todo o destino dela foi tramado para separá-la do marido dela, do Cirilo, foi tramado ali no cemitério pela Susana e o Antero que agora está reencarnado como Rob,
que é filho adotivo dela. E aí, então, se ela for visitar o túmulo do pai dela, o túmulo de quem ela vai encontrar lá no cemitério? O dela própria, porque os dois, a Suzana e o Antero, então, confabularam ali, criaram esse plano macabro, onde eles colocaram no lugar de Madalena Vilar, que era a pessoa que estava enterrada, a moça que estava enterrada ali, que morreu de varíola, eles pediram para que fosse trocado para Madalena Villamil, e aí disseram ao Cirilo que ela está morta e disseram a ela que o Cirilo está morto. Esse é o plano macabro da Suzana e do Antero. E aí, por que ela não pode descobrir isso agora, por alguma razão? Então, o que aconteceu? O que a providência divina fez? Ela não pode andar de novo, os pés dela voltaram. Aqui, a mudança de meio trouxeram ali a reviviscência da enfermidade dos pés com caráter agudíssimo. E se isso aconteceu, é porque é o que ela precisa passar, é dessa forma que tem que ser. É por isso que Napoleão Hill diz que há sempre uma semente de êxito em toda a diversidade. Padre Damiano, por inexplicáveis circunstâncias, também adoecera em casa do colega, em Saint-Jacques. Alcione, depois de atender aos encargos caseiros, ia todos os dias de um a outro bairro, grandemente preocupada com os dois enfermos. Em casa, tomava as lições do irmão adotivo, buscava praticar o francês em longas conversações com Luísa e cuidava com infinitos desvelos das melhoras da genitora. Esta, muito impressionada com a evasão dos reduzidos recursos que trouxera de Ávila, procurava instruir a filhinha para que a obtenção de trabalho em Paris lhe fosse facilitada. Em vão enviou-a em procura de Colette e de outras amizades dos tempos ídolos. Colette, a gente lembra que é aquela amiga dela, uma das duas que estiveram ali com ela na igreja Notre-Dame no primeiro encontro que ela teve com Cirilo. E para quem o Antero avisou que ela tinha morrido. Então, em vão, se eles tivessem encontrado a Colette, já viria aí à tona também a mentira. Mas ela mandou a Alcione procurá-la e aqui o Emmanuel não diz porquê, mas foi em vão, ela não encontrou a Colette. E aqui a gente lembra também que ali no início do livro, quem foi procurar as amigas de juventude da mãe foi a própria Madalena, da dona Margarida. Ela mandou que ela fosse pedir dinheiro, elas também estavam numa situação difícil financeira, e ela encontrou as duas amigas, mas que recusaram ainda, a trataram muito mal. Então a coisa se repetindo aqui. Madalena tinha a impressão de que forças impiedosas haviam varrido todos os traços parisienses em que concentrava suas lembranças cariciosas. Ou seja, ela não encontrava mais nada familiar, nada parecido da época que ela viveu ali. Alcione, apesar da fé que lhe fortalecia o coração, permanecia igualmente preocupada. Era indispensável atender ao tratamento materno, cuidar dos pagamentos à serva, prover as necessidades de Rob. Em suas visitas a Damiano, abstinha-se de lhe confiar as graves inquietações. O velho sacerdote, entretanto, o velho sacerdote, contraindo inesperadamente implacável moléstia dos pulmões, definhava dia a dia. A jovem, porém, criou coragem e solicitou o socorro do padre Amâncio a fim de lhe angariar algum trabalho. Costurava, bordava, ensinava a música e talvez não fosse difícil obter colocação em alguma oficina honesta ou em casas abastadas. O novo amigo dos Villamil pôs-se em campo. A antiga costureira nas vizinhanças de Ponte de São Miguel autorizou o padre Amâncio a lhe mandar a candidata para lhe conhecer as habilitações. Ou seja, aqui então o padre Damiano cai ali enfermo e não pode então estar sendo aquele arrimo, ajudando ela ali, mas ela encontra essa ajuda ali no novo padre ali, que então conseguiu para ela uma entrevista ali em uma costureira, com uma casa de costura. Alcione apresentou-se, Madame Paulette, que mascarava os péssimos costumes com atitudes beatas. Não gostou do seu porte nobre e da sua candura.
Então a Alcione foi ali para onde o padre enviou ela, uma costureira que podia dar trabalho a ela, e porém a Madame Paulette, logo que olhou, já não gostou dela. Por quê? Porque ela mascarava os péssimos costumes com atitudes beatas. Ou seja, de costureira parece que ela ali, boazinha, parece que ela não tinha nada, né? Era demasiado pura e simples para servir-lhe aos propósitos obinóquios, que são propósitos não muito lícitos. Ou seja, então ela achou que a Madalena, ela não gostou do seu porte nobre e da sua candura. A Madalena não, Alcione, porque ela era demasiado pura e simples. Então, eu entendo aqui que quanto mais nobre, quanto mais iluminado é o espírito, mais a gente entende que tudo é energia, não é? Porque olha, só dela chegar, a mulher já sentiu a vibração dela, já sentiu a energia dela, porque uma pessoa pode até, assim como o próprio Emmanuel está explicando aqui, a Madame Paulette, ela mascarava os péssimos costumes com atitudes beatas, mas a gente podia até dizer que a Alcione também poderia estar mascarando, ela podia não ser pura nem simples, mas ela não estava. Então a Madame Paulette logo sentiu aquela vibração de pureza e de simplicidade dela e viu que ela não ia servir aqueles propósitos escusos dela por trás da fachada de costureira. Após observá-la meticulosamente, a costureira esboçou um gesto significativo e sentenciou: "Lamento bastante, mas não é possível utilizar seus serviços por enquanto." "Por que, madame?" perguntou a filha de Madalena com inflexão de tristeza por ver aniquilada sua esperança. A interlocutora procurou ocultar os verdadeiros sentimentos, acentuando: "Sua dificuldade de pronúncia não satisfaz as exigências da freguesia. Mas poderei costurar sem inconveniente e com o tempo creio poder satisfazê-la no referente à linguagem", respondeu então Alcione, porque até aqui o argumento dela não tem aonde se calcar, não tem onde se basear, porque se ela vai costurar, não precisa falar com a máquina, nem precisa falar com a freguesia. Então, é isso de dizer que ela não sabe, porque o francês dela não é fluente, que ela não poderia pegar essa vaga. Então não ela rebate, porque ela realmente precisa desse trabalho. E aí a mulher responde: "Não posso, a clientela de bom gosto exige muitos recursos verbais." Alcione, muito humilde, deixando transparecer grande amargura na voz, insistiu: "Madame Paulette, certamente a senhora está com razão, entretanto ousaria apelar para a sua bondade." Ou seja, olha como ela fala, ela não diz: "Não, a senhora não tem razão, eu tenho certeza que eu consigo." Certamente que a senhora está com razão, mas ainda assim a senhora está cheia de razão, mas por favor, quero apelar, eu ouso apelar para a sua bondade, eu sei que a senhora é uma pessoa bondosa. E ela continua: "Tenho muita necessidade de trabalho, minha mãe está gravemente enferma e além disso todas as despesas da casa correm por minha conta. Se a senhora pudesse admitir-me em sua oficina de costura, pode crer que praticaria uma ação caridosa e justa com o nosso eterno reconhecimento. Quem sabe terá outros serviços de que me possa ocupar honestamente em sua casa. Sem conhecimentos em Paris, estamos em luta com os maiores obstáculos." Essas palavras, porém, embora denunciassem extrema aflição de uma filha carinhosa, não produziam efeito. Madame Paulette, com expressão algo irônica, voltou a dizer: "Infelizmente não estou em condições de atendê-la, mas minha menina, não será só a costura que lhe poderá valer. Há muitas mulheres da sua idade ganhando a vida em Paris com menores esforços." Ou seja, além de não oferecer trabalho, não ter clemência ali pelo apelo, sentido que ela está fazendo, ela ainda sugere a ela que vá trabalhar de uma forma, que vai trabalhar como prostituta, acredito. Enquanto Alcione, surpreendida com a insinuação tão ingrata, sentia-se impossibilitada de responder, a interlocutora concluía impiedosamente: "Com seus modos simples e com sua juventude não seria difícil."
Alcione sufocou as lágrimas dentro do peito e despediu-se. Atordoada com o burburinho das ruas, voltou à casa submersa em graves cogitações. Madame Paulette fora cruel, mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la. Lembra quando foi a mãe dela, a Madalena, quando ela recebeu o mesmo tratamento mais ou menos ali das duas amigas da avó da Alcione, que é a dona Margarida, a quem ela foi pedir também ajuda, que elas estavam quebradas financeiramente. Ela saiu totalmente muito desanimada mesmo, ela não sabia o que fazer. E aí, quando ela chegou ali em uma capela, ela olhou para o crucifixo, fez uma prece a Jesus Cristo, e nessa época ela estava grávida da Alcione e ela já sentiu aquele bálsamo, aquele ânimo que veio para ela. Mas já a Alcione, ela nem tchum, a gente pode dizer, porque olha, ela fora cruel, mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la. E qual é a posição da Madame Paulette? É a posição daquela que está cheia de amargura, é a posição daquela que está cheia de inveja. Quando ela olhou a Alcione, o que ela sentiu foi inveja. Então é só isso que ela podia estar transbordando quando se esbarra nela. E não que ela tenha nada contra a própria Alcione, é que ela não suporta ver alguém que conseguiu então entender e que não está vivendo a vida como ela está vivendo. Eu acredito que seja isso. E aí a Alcione, sem julgá-la, ela entende que ela foi cruel, mas ela tinha que colocá-la na posição dela e esquecê-la para o bem dela própria. E também porque é dessa forma que a gente não deve julgar, criticar nem reclamar, e como Jesus Cristo disse, amar os nossos inimigos. Compreendia a inutilidade de se entregar a lamentações estéreis. Certo, Deus não lhe havia concedido as claridades divinas da fé para as horas tranquilas da existência. Ou seja, se a gente só é grande, se a gente só acredita que Deus está no comando quando está tudo tranquilo, quando a gente está navegando em águas calmas, então não teria muito mérito. É para esses momentos. Seu coração detinha o depósito sagrado a fim de aprender a nortear-se para o mais alto, ainda que desabassem as mais violentas tempestades. Esse pensamento tranquilizou-a. Não acreditava em Jesus como Salvador distante, sim como mestre amado, presente em espírito às lições dos discípulos entre os sofrimentos e experiências do mundo. Sentia-se em momentos de testemunho. O Senhor não a esqueceria. Da sua inesgotável bondade viriam recursos inesperados. Prosseguiria esforçando-se e estava certa de que a mão de Jesus viria em seu socorro. Ou seja, ela tinha fé? Não, ela tinha certeza, ela confiava. Eu digo isso porque eu entendi de uma forma um pouco diferente o que é ter fé ali com o professor Hélio Couto. Ele diz que fé é aquele que dá quando a gente não conhece. Ele dá o exemplo da gente ir ali no cartório, a gente vai vender um bem para alguém que a gente não conhece, a gente vai no cartório para ele reconhecer firma, ele põe um carimbo, eu dou fé. Eu conheço essa pessoa, mas quando a gente conhece Deus, não é necessário fé, porque a gente conhece. É óbvio que a gente tem que ter fé, não é isso que eu estou dizendo, que a gente não precisa ter fé, mas a fé, a verdadeira, é aquela de conhecer. E aqui, a gente não precisa que ninguém diga isso, não precisa de intermediário para que a gente conheça a bondade divina e acredite nela. E aqui Alcione dando essa prova aqui, que ela tem certeza, Não deu certo ali, não é porque a mulher tinha nada contra ela especificamente, é porque não era para ser. E aí prosseguira, esforçando-se, e estava certa de que a mão de Jesus viria em seu socorro. Engolfada em profundas meditações, entrou em casa morta de cansaço. Tal como sucedera um dia a Madalena, Alcione também tivera a necessidade de tranquilizar o espírito materno com palavras que disfarçassem as realidades amargas. Então a gente lembra, como a Emmanuel está dizendo assim, aqui, que quando a Madalena voltou ali, quando ela foi em busca das amigas da Dona Margarida, e a Dona Margarida estava acamada, doente também, ela não contou a verdade à mãe dela.
mas é aquela mentira que não é uma mentira. Como Chico Xavier disse, e precisa uma gota de verdade e um balde de amor, ou seja, é uma verdade diluída, não é uma mentira. Então aqui a mesma coisa que a Alcione vai fazer. De olhos esperançados, a esposa de Cirilo interrogou ansiosa: e o trabalho? Esboçando um sorriso de paz espiritual, a jovem acentuou: a oficina me admitirá por esses dias. Aí, uma mentira, mas uma mentira vestida de verdade. A senhora Villamil deu um suspiro de alívio e murmurou: e por que essa mentira ela é aceita? Porque ela está dizendo isso porque vai trazer benefício para ela? Não, é porque ela está pensando na mãe dela, no benefício do próximo. É como tem aquela máxima daquele, não sei se é Sócrates, que diz que a gente deve fazer 3 perguntas. Isso é verdade? Sim, é verdade, mas vai ser gentil eu dizer isso? Se não vai ser gentil, mesmo que seja verdade, eu não devo dizer. E se vai ser útil, vai fazer alguma diferença, também, mesmo que seja verdade, seja gentil, mas não seja útil, e desculpem se eu tiver dado uma ajeitada aí na história, é isso que quer dizer. Então, o que a gente diz quando pode até ser uma mentira, mas se é para o benefício do outro, não é uma mentira para esconder alguma coisa para o nosso próprio benefício, em detrimento do outro, então é uma verdade diluída, é válida. A senhora Villamil deu um suspiro de alívio e murmurou: graças a Deus, olha como ela fez bem para o espírito dela. E se ela tivesse dito: que me dizes da Madame Paulette? É pessoa respeitável? Perguntou então a Madalena. E a Alcione responde: pouco conversamos, mas ainda assim me pareceu pessoa muito estimável e digna. Olha só, depois da forma como ela a tratou, olha como ela diz que ela é uma pessoa muito estimável e digna. Olha, gente, olha a Alcione nos mostrando como fazer do jeito que Jesus Cristo ensinou, não é? Não é? Eu, por exemplo, eu dizia: não, é uma mulher grossa, teve coragem de me mandar me prostituir. E ela não, é uma pessoa muito estimável e digna. Ainda bem, exclamou a mãezinha despreocupando-se. Meu maior receio provém de conhecer alguma coisa dos abusos parisienses. Nem todas as costureiras são criaturas dedicadas ao lar. Então a Madalena sabia já, e ela poderia até pelo menos ter dado um alerta, né, para Alcione. Mas a Alcione não precisa, ela já é alertada. Pode ficar tranquila, mamãe, declarou a jovem por desfazer os temores maternos. Em qualquer circunstância, não esquecerei seus bons exemplos. Madalena Villamil envolveu-a num olhar de carinho imenso, no qual transparecia a mágoa de não poderem locomover-se e trabalhar. Mais comovida, falou depois de longa pausa. Conheço de experiência própria o que significa pleitear umas tantas coisas nesta Paris. Antes de nasceres, minha mãe estava de cama há longo tempo. As necessidades tornavam-se cada vez mais prementes e tive de sair à cata de recursos, com a diferença que eu rogava favores e tu pedes trabalho. Em voz pausada, entrou a relatar velhas reminiscências, pintando ao vivo o quadro das falsas amigas de Dona Margarida, quando lhe atiraram. Vamos ler de novo. Em voz pausada, entrou a relatar velhas reminiscências, pintando ao vivo o quadro das falsas amigas de Dona Margarida, quando lhe atiraram no rosto certas observações ingratas e implacáveis. Quando terminou, chorava copiosamente. Mas Alcione tomou-lhe o rosto entre as mãos e beijou-a com enternecimento, dizendo-lhe: olha aqui, então a Madalena revive tudo aquilo que ela passou ali, quando ela era que tinha a idade da Alcione e a mãe dela que estava adoentada e ela que foi buscar recursos, mas aí ela estava buscando empréstimos e foi tratada daquela forma terrível que fez tanto mal a ela, que a magoou tanto,
Mas ela entendeu, serviu como uma lição para ela de como fazer como Jesus Cristo disse, amar os seus inimigos, não tomar para si, pediu a túnica da capa. Eu acredito que não, porque olha, quando ela terminou, ela chorava copiosamente. E eu acredito que a Alcione, daqui ao mesmo tempo, quando ela tiver a idade da mãe dela agora, se ela for contar essa história para a filha dela, ela não vai terminar chorando. Por quê? Porque ela disse ali, ela já deixou a mulher no lugar dela e partiu, entendeu, perdoou. Entendeu que a mulher só está fazendo aquilo que está dentro do que compete à expansão da consciência que ela tem agora, mas que ela, assim como nenhum ser humano, como o próprio ali no livro Boa Nova, quem é que diz, alguém diz, Jesus Cristo mesmo diz, o ser humano não é cruel, não é mau, ele é antes... Desculpem, fugiu agora exatamente a frase, mas quer dizer que ninguém que é animado pela centelha divina, ou seja, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, ele é mau. Ele só está equivocado, ele só está em um ponto da evolução em que ele ainda não entendeu como é que ele trata o outro, que é exatamente da forma como ele gostaria de ser tratado. E aí, quando a gente não entende isso, a gente guarda essas mágoas por tanto tempo como a Madalena guardou agora. Mas vamos ver o que a Alcione vai dizer a ela. Esqueçamos, mãezinha, por que recordar coisas tristes? Deus não esquece seus filhos, certo que não nos faltará recurso e amparo. Breve estarei trabalhando convencimentos que nos satisfaçam as necessidades. Além disso, Padre Damiano, logo que melhore, arranjará serviço musical para hobby na igreja. Depois a senhora melhorará e conseguiremos bordados para fazer em casa. Não é verdade que temos um mundo de boas esperanças à nossa frente? E aí, olha o que é uma alma evoluída. A Madalena ainda vendo aquele lado negativo de tanto tempo, vendo o lado negativo de agora, e ela vendo só, não tem nada, acabou de votar de um não ali um tratamento que podia ter deixado ela ali no chão também, e ela com todo esse otimismo para levantar a mãe dela. A enferma pareceu adquirir nova expressão de bom ânimo. Teu otimismo é contagioso, murmurou mais tranquila. No entanto, com referência ao Padre Damiano, tenho triste nova a dar-te. O reverendo Amâncio esteve aqui na sua ausência para certificar-nos do estado dele. O médico já perdeu as esperanças, pois afirma que o velho amigo está tísico e terá poucos meses de vida. Ou seja, o Padre Damiano, então, como a Alcione pensava, ele não vai se recuperar, não vai poder estar ajudando-as porque ele está leproso, então está tísico. A moça ouviu os informes sem dissimular a dor que lhe causavam. A genitora, porém, prosseguia em tom pesaroso. Um pormenor muito grave da situação, segundo informa Padre Amâncio, é o que o nosso benfeitor não dispõe presentemente de qualquer recurso. E pronto. Com certeza Alcione não vai deixar também o Padre Damiano à mercê da sorte. Então, além da mãe, do irmão, agora ela fica também a cargo dela, o Padre Damiano. Notei-o muito preocupado com a atual situação do virtuoso sacerdote, que, segundo alega, tem necessidade premente de efetuar certos gastos, entre os quais, por exemplo, os que decorrem da admissão de um servo, além da aquisição de vários utensílios de uso privado, já que terá de isolar-se lá mesmo no presbitério por ser portador de mal contagioso. Então o padre Malozek não pode auxiliá-lo nisso? Perguntou Alcione, compungida e aflita. Notei-o pouco disposto a fazê-lo, diz a mãe dela. E que lhe disse a senhora? Fiz-lhe ver que nossas necessidades também eram duras, nestes 6 meses sem trabalho, mas ainda assim que esta casinha está à disposição do enfermo. Minha declaração desconcertou-lhe um tanto o espírito prático. Todavia, tenho preocupações muito justas. Providenciaremos para obter o dinheiro, anunciou a moça resoluta. Como? Perguntou Madalena, assaz impressionada.
Se precisamos no mínimo de 200 a 300 francos para atender às despesas de instalação do doente em pequeno pavilhão separado. Estou certa de que não nos faltará a soma precisa, confirmou a jovem. Amanhã cedo irei encorajá-lo a tratar do assunto. Encorajá-lo e tratar do assunto. Com os nossos sofrimentos atuais, acrescentou Madalena, creio que fica liquidado o projeto da viagem à América. Não diga tal, mamãe. Nas noites mais escuras, a esperança é um raio mais forte. Aqui então, por mais que a vida traga provas, a Alcione rebate. No jogo de ping-pong da vida, ela está realmente mostrando, dando exemplo, exemplificando. A exemplificação como o próprio nome do livro, Renúncia, mas que eu achei super interessante ali no livro que eu estou fazendo também, Conversando com Deus, do Neil Walsh, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, que ele diz que renúncia não é renunciar, não é virar as costas, não é, por exemplo, eu estudei ali em Axis Consciousness, que a gente deve dizer, eu destruo e descrio. E aí foi super interessante que eu entendi isso, a gente não pode destruir e descriar nada, porque quem cria é Deus. A gente pode pedir para que seja transmutado em luz. Aí então, minha forma de entender. E renúncia então é fazer uma escolha diferente. A gente renuncia a estar ficando com raiva do outro, a gente renuncia a estar pagando mal com o mal, a gente renuncia a ter sentimento de vingança. A gente escolhe amar como Jesus Cristo vem ensinar. Então é super interessante porque aqui a Alcione exatamente mostrando essas outras escolhas que é o que significa a renúncia. E aí a mãe dela já dizendo, desse jeito, agora a gente ainda tem que ajudar o padre, não pode esquecer a viagem para a América. E ela diz, não diga tal, mamãe, nas noites mais escuras a esperança é um raio mais forte. A palestra continuou entre motivos de mútuas consolações. Aí então vamos ver como é que continua esse que é o segundo capítulo da segunda parte do livro, então, De Volta a Paris. Será que é isso mesmo? Será que eu li certo aqui? Novamente em Paris, tá bom? Então a gente vê agora a família da Madalena, da Alcione, ali novamente em Paris e com todas essas dificuldades para Alcione, que não é pobre, com certeza não é a pobre Alcione, a Alcione que tá tendo ali a oportunidade de estar recebendo as provas da vida e vencendo e nos ensinando e nos mostrando como é que faz para sair lá na frente linda, brilhante e feliz. E aí, então, a gente vendo que mais dificuldades para ela, mas ela mostrando como é que faz. E vamos ver como é que continua, como é que a Alcione vai recebendo mais todas essas provas da vida e como ela vai resolvendo. E aí a gente fica atento para ir aprendendo com ela. É isso que ela está fazendo aqui, nos ensinando. Então, eu espero que você venha comigo para a terceira parte desse segundo capítulo da segunda parte do livro. Se você gostou desse, quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço muito. Se você quiser ver os outros livros do Chico e também outros que eu tenho lá no meu canal e quiser aproveitar e se inscrever também, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!